Para começar o programa de hoje, eu quero convidar o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, que vai trazer para agora para a gente uma entrevista exclusiva com esclarecimentos sobre o Plano Safra 22-23. Primeiramente, secretário, é uma grande satisfação recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen. Eu agradeço aí, em nome aqui da equipe da SPA, por essa oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, secretário, a gente tem uma grande expectativa sobre o Plano Safra, né, desse novo ciclo que está sendo lançado, e a principal pergunta da audiência é: o Plano Safra foi anunciado nesta semana, vai contar com um volume de mais de 340 bilhões de reais, 36% acima do total de recursos do ciclo passado. Taxas de juros para custeio e comercialização de agricultores familiares e de médios produtores ficaram abaixo de 10%. A minha pergunta para o senhor é: o recurso já estará disponível nos bancos desde o dia 1º de julho, quando o Plano Safra entrou em vigor? Sim, as operações de crédito rural com fontes não equalizadas, essas sim já vão estar disponíveis a partir dessa sexta-feira, dia 1º de julho. E é claro que depende de cada instituição financeira ajustar o seu respectivo sistema para poder receber as propostas dos produtores. Em relação às operações com recursos equalizados, né, a Secretaria do Tesouro Nacional ela precisa ainda publicar a portaria de equalização autorizando as instituições financeiras a operarem com essas linhas com fontes equalizadas. Muito bem. Secretário, na temporada 21-22, muitas linhas de financiamento se esgotaram meses depois do Plano Safra entrar em vigor. Quais as chances de haver um esgotamento precoce dos recursos nesta temporada 22-23? Kellen, essa é uma pergunta aí, eu diria, de $1 milhão, né? Mas assim, o recurso que foi disponibilizado pela Secretaria do Tesouro, né, com as taxas em que nós tivemos, ela é o suficiente para sustentar as operações que estão previstas para acontecer nesse segundo semestre, né? Então, aquelas suplementações todas foram feitas com base nisso, né? E é claro que depende também muito da velocidade de contratação, né, desse crédito, mas está tudo dentro do programado. E claro que a gente tem uma expectativa, né, de que com uma redução da taxa de juros, da taxa Selic até o fim do ano, essa condição fique mais confortável aqui para a contratação dos recursos do Plano Safra. Interessante esse ponto que o senhor coloca, secretário, e eu acompanhei a cerimônia do Plano Safra e acompanhei também o seu discurso e lembro do senhor falar sobre a necessidade de ter previsibilidade orçamentária para que não faltem recursos ao longo do plano. Eu fiquei me questionando como a gente pode ter essa previsibilidade. Eu gostaria que o senhor destacasse ou detalhasse como esse trabalho deve ser feito a fim de evitar esgotamento das linhas, e também achei interessante o que o senhor falou agora sobre a diferença da temporada passada para essa. A temporada passada pegou toda a escalada de alta de juros. E agora o senhor já menciona uma previsão de começo de recuo de juros para a temporada de 23, o que pode dar um pouco mais de conforto para o orçamento. Explique para a gente, por favor, esses dois pontos. É isso, Kellen. Eu acho que ficou muito claro, né, com exatamente esse acompanhamento dessas interrupções, né, como que realmente ficou o cobertor curto com relação ao espaço orçamentário previsto, né, e com relação à necessária, que foi a elevação da taxa de juros. Então, assim, o que a gente está falando de previsibilidade é realmente trabalhar, na verdade, a gente não começar o Plano Safra, né, sem ter pelo menos um volume de recursos para a gente poder trabalhar essa fonte de equalização. E discutir isso quando o orçamento já está fechado e definido é muito complicado, mesmo que o Tesouro já tenha feito alguma estimativa anterior. Então, a ideia é que a gente possa intensificar, logo após agora o anúncio, esses trabalhos entre Ministério da Agricultura e Ministério da Economia, para que a gente possa dimensionar melhor, né? E com isso daí a gente ter um 2023
mais previsível em cima daquilo que a gente vai gastar com equalização de juros. Muito bem, secretário. Agora, essa é uma outra questão aqui, nós vamos para a rodada 4 aqui de perguntas, que os telespectadores fizeram demais, secretário. A pergunta é o seguinte: enquadramento de renda anual bruta para Pronaf e Pronamp. Eu estava em uma conversa ao vivo com a nossa audiência e o senhor prontamente nos atendeu nessa semana dizendo que o limite foi mantido. É isso mesmo? Houve manutenção dos limites de renda anual para Pronaf e Pronamp? Sim, Kellen, foram mantidos os limites de enquadramento e aí, de novo, são aquelas decisões difíceis, mas muitas vezes necessárias, quando você tem que manter, né, a questão da distribuição e do acesso desses recursos. O que a gente fala, quer dizer, quando a gente manteve, né, o Pronamp com taxas também em um dígito e abaixo de, quer dizer, em 8% para custeio, é uma forma de atrair, né, aqueles produtores, principalmente os pronafianos, que já estão no limite, né, muitas vezes até com um perfil mais empresarial e que possam migrar de categoria. Então, na verdade, é ampliar, dar acesso, né, para que novos produtores possam ingressar e ter acesso à estrutura do crédito, do Plano Safra. Muito bem. Secretário, uma outra questão que a gente recebeu aqui da audiência, e eu estou olhando aqui para o meu celular, é justamente sobre alguma chance do governo revisar essa decisão de passar a aumentar o limite. E a audiência aqui comenta que o preço das commodities agrícolas subiu e o preço de insumos subiu. Então, por isso, eles entendem que minimamente aumentar a renda anual bruta do Pronaf de 500 para 600 poderia atender melhor essa mudança que foi fruto de uma conjuntura. O mesmo para o Pronaf. Eu lembro, inclusive, que a CNA pedia que o enquadramento fosse para 3 milhões. Gostaria de entender se esse é um ponto que poderia ser revisto na sua avaliação. Kellen, diante do cenário que a gente se encontra, eu acho muito difícil, tá? E é o que a gente está falando, a gente ainda vive um cenário com uma volatilidade no mercado internacional muito forte, né? O que eu falei, a expectativa, a gente vendo o último relatório parcial Focus, né, é de que realmente tenhamos essa queda na taxa de juros, mas se não acontecer, então a gente trabalha aqui com um cenário. Então, realmente, assim, do lado, eu diria, conservador, eu acho muito difícil que a gente faça essa alteração nesse primeiro momento. Uma questão também que tem que se lembrar, a gente sabe, e o volume, né, que foi inclusive trabalhado em termos de plano safra, foi exatamente percebendo, né, essa subida nos custos de produção. Então, o que a gente tem é que existem as formas, né, o produtor, se ele precisar de mais recursos, ele vai ter que contratar aí com taxas de recurso livre e outras fontes de financiamento. Mas aí vai se fazer uma composição naquela taxa média dele. Eu acho que isso daí é uma questão que é muito importante. Não dá, nesse momento, o governo hoje, com todas as questões aí que foram levantadas, poder suprir toda a necessidade nesse primeiro momento. Interessante. O senhor falou sobre composição de juros e aqui a nossa audiência pergunta, né, sobre a questão de aumentar o limite da renda anual. O senhor já disse que essa é uma posição do governo que vai ser mantida. Aí me lembro de um outro ponto de destaque no Plano Safra 22-23, que é sobre ajuste de limite para produtores rurais com crédito, com cadastro, melhor dizendo, cadastro ambiental rural ativo. É isso, secretário? Isso vai acontecer? Explica para a gente, porque essa é uma novidade do Plano Safra, né? Essa é uma novidade que exatamente a gente poder fazer com que os produtores, né, evoluam e avancem, né, nessa regularização, né, e então você poder realmente validar o seu carro. Super importante, com uma política ambiental associada aqui a essa importante política agrícola. Então, esse daqui é um incentivo, né, que está sendo dado para que a gente possa acelerar esse processo de validação do CAR e a finalização para que a gente possa acessar outros mercados. Só para lembrar, nós tivemos aí, no ano passado, né, a CPR Verde criada. Então, quando a gente começa a regularizar essa situação, né, a validar tudo isso, começam a abrir outros mercados que a gente gostaria muito que os produtores
passem a ter acesso. Muito bem, agora do ponto de vista prático, secretário, se a nossa audiência, alguns agricultores que estejam nos assistindo, tenham o cadastro ambiental rural já ativo, estão ali adiantados nesse processo de regularização ou vão conseguir isso até o final da temporada do Plano Safra 22-23 em junho. Eu gostaria de entender na prática qual é o ajuste de limite que isso vai dar. Se é para Pronaf, Pronamp e demais produtores ou se é para algum pacote de linhas de investimentos, Moderfrota, para algum ABC. Como é que funciona isso na prática? Tenho o meu cadastro ambiental rural ativo, vou ao banco e eu posso esperar conseguir o quê de benefício do ponto de vista financeiro por essa minha regularidade ambiental? Então, o que a gente espera é que exatamente esse produtor, indo na agência, buscando essas linhas de investimento, né, ele possa, pode ser um adicional no crédito de custeio dele. Né? Então, é uma forma exatamente de você dar esse estímulo para esse produtor que está avançando nessa regularização ambiental. Adicional no volume de recursos, é isso que o banco estaria disposto a emprestar? Recursos, é isso aí. Muito bem, secretário. Também observei no Plano Safra algumas novidades em relação à parte de inovação e tecnologia, a parte de pó de rocha, tentando atender uma demanda do mercado ligado a fertilizantes. Além disso, na área de agricultura de baixo carbono, Inovagro, irrigação. Gostaria que o senhor fechasse para a gente aqui com um comentário. Qual é a cereja do Plano Safra 22-23, a cereja do bolo? O que é, na sua visão, algo que lhe dá muito orgulho desse plano que foi construído com a sua equipe e que o senhor apresenta para todos os brasileiros que nos assistem? Olha, o Kellen, foi como você acompanhou muito bem esse processo, né? Foi assim, a gente gostaria, claro, de priorizar uma série, pelo menos dar mais recursos para uma série de linhas, mas eu acho que a gente selecionou aquelas que eram mais sensíveis e mais importantes diante dessa conjuntura toda que a gente vive. Então, o fato de ter conseguido deixar mais 1 bilhão disponível no programa ABC+, né, isso para a gente foi realmente uma vitória, uma conquista. O programa de construção de armazéns, o PCA também, outra conquista, 1 bilhão a mais. A gente sabendo de toda a demanda adicional que tem sido gerada em cima de armazéns. E, finalmente, a questão até do que a gente conseguiu abrir de linhas, inclusão de linhas, com essa questão da conectividade, né, da utilização para geração de fontes de energia, de fontes renováveis dentro da propriedade. Então, enfim, são pontos que eu acho que a gente viveu desde o ano passado, né, que foram muito importantes e que eles estarem refletidos nesse Plano Safra atual fazem toda a diferença. Muito bem. Um ponto também adicional foi o nosso olhar para o segmento de aquicultura e pesca, né, onde nós conseguimos disponibilizar com recursos a taxas do Plano Safra, né, para comercialização. Então, essa linha que está sendo ofertada aí para a agroindústria de aquicultura e pesca, de até 65 milhões, é também um grande gesto, né, mostrando como é um setor que precisa ser mais olhado no Brasil e que cresce a taxa de 2 dígitos. Então, essa integração da Secretaria de Agricultura e Pesca, cada vez mais imbuída dentro do Plano Safra, é também um grande avanço, assim, uma menina dos olhos aqui para a gente. Muito bem. Secretário, agora fechamos o tema Plano Safra. Eu tenho uma última pergunta. Estou com o celular em mãos aqui e eu recebi do Tiago Nunes, que é agricultor, e é uma pergunta sobre política agrícola, um olhar aí conjuntural do senhor para o setor agro. E ele diz assim: se puder, pergunte ao secretário se vai haver alguma estratégia de preço de diesel diferenciada para produtor rural,
ficou difícil custear este aumento dos combustíveis. Eu sei que nesta semana há uma discussão no Brasil em relação à categoria de caminhoneiros, em relação à categoria de taxistas, e acho que cabe uma resposta para a nossa audiência. Há em estudo alguma medida para aliviar o custo de produção com combustível, especialmente o diesel, para o setor agropecuário brasileiro? Aí no seu gabinete isso está sendo tratado? Bom, o diesel diretamente não, mas nós abrimos a possibilidade de financiamento de 100% no âmbito do Moderfrota de maquinário, aí, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, que utilize como combustível biometano. Né? Então, isso daí eu acho que é mais um ponto, também olhando sobre essa questão da sustentabilidade e tudo mais, que colocamos aqui como uma novidade, um destaque nesse novo Plano Safra. O senhor acha melhor os nossos telespectadores que trabalham no segmento agro não contarem com algum tipo de subsídio para diesel ou combustível vindo do governo federal? Essa é a mensagem que o senhor poderia dar transparente para a nossa audiência nesse momento? Não, Kelly. Acho que entendeu errado. Assim, eu diria que no âmbito do Plano Safra, assim, não temos nenhuma medida em função de subsídio e tudo mais, mas que abrimos uma linha exatamente dentro dessa conjuntura que a gente tem visto de dificuldade, de elevação de preços, questão da pegada da descarbonização e tudo mais, abrimos essa linha daqui para facilitar que os produtores tenham acesso, né, a máquinas, equipamentos que utilizem biometano como uma forma de você fazer uma composição melhor aí no seu custo dentro da propriedade. Agora, com relação a essa discussão do subsídio ao diesel e tudo mais, isso está sendo ainda conduzido aí pelo governo. Conduzido pelo governo. Por enquanto, o senhor não tem nenhuma novidade para passar para a nossa audiência de que estamos quente indo nessa direção ou não. A gente não deve contar com subsídio para diesel no setor agropecuário. Só uma pista, secretário, para a gente saber o que está rolando aí na discussão de política do país. Não, Kelly, não. Eu deixaria isso aqui com o ministro de Minas e Energia para ele poder dar aí alguma notícia, algum insight mais preciso sobre esse assunto. Muito bem. Guilherme Bastos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, agradeço a disponibilidade de sempre, a transparência para tratar os temas de política agrícola do setor agropecuário com nossa audiência. Muito obrigada. Volte sempre. Um prazer recebê-lo. Igualmente, Kelly. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tchau, tchau.